3 dias depois, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade de Ziglag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziglag. Tinha destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças, e os demais foram embora. Davi, quando então os seus homens viram que a cidade estava queimada, se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos, suas filhas, lamentaram e fizeram o que, igreja? Guarda isso, tá? Lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados ali, por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Amém. Irmãos, nós vamos enfatizar aqui e falar sobre a força, mas antes, o Senhor me fez aqui fazer essa leitura para a gente aproveitar o texto e trazer para a realidade, para os dias atuais, e a gente vê que o que essa história conta é a vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Por parte, vamos ver. A Bíblia fala que no 3º dia, quando Davi volta, ele estava em uma missão, né? Estava em uma batalha numa cidade. Quando ele retorna para sua cidade, chamada Ziglag, o que tinha acontecido? Vamos por parte. A cidade, os inimigos tinham colocado fogo, né? Destruindo tudo. Aí a Bíblia também fala que os inimigos, os amalequitas, pegaram a família e levaram presas, né? E olha só, igreja, o que Deus me fez entender hoje pela manhã. Aqui o caso de Davi, ele ter saído, ter deixado a sua família, o Senhor me fez atentar aqui para o lado da fé, para o lado espiritual, que cada um de nós corremos risco quando agimos desta maneira. Olha só, isso tem profundidade. Quando ausentamos na fé, dando a cobertura, deixando de dar cobertura para a nossa família, vem o inimigo, ataca o nosso lar e leva a nossa família como prisioneiro. Então, você vai ver que depois, aqui a gente já fez a leitura, mas você pode atentar, irmãos, para aquilo que os homens vieram tentaram apedrejar Davi, dizendo assim, a culpa é sua, se a gente não tivesse ido, se a gente não tivesse saído, deixado a nossa casa, a nossa família, nada disso teria acontecido. Então veja só, olha o perigo que nós corremos quando nós, então, ausentamos da nossa casa. Quando a gente, irmãos, ausenta dentro da nossa casa, é ausente vida de oração, comunhão com Deus, embora você diz assim, mas os meus familiares não estão na fé, não são da fé, mas você tem que ter uma vida de oração dentro da sua casa. Você tem que ter, irmãos, a prática da fé dentro da sua casa, onde você vai ler a Bíblia, onde você vai orar, onde você vai se consagrar, onde você vai ter ali momentos para louvar a Deus. É importante ter isso, porque se não tiver, irmãos, a gente vai estar ausentando, né, o lado da fé. E aí vai vir os inimigos, vai colocar fogo, né? Vai fazer uma grande destruição dentro da nossa casa, no nosso lar, em nossa família. E, irmãos, além da bagunça, o que acontece? O inimigo leva como prisioneiro a nossa família, prendendo, fazendo com que eles sejam reféns. E olha só, a gente vê que muitas pessoas passam por isso nos dias de hoje. Deixam de buscar a Deus, deixam de interceder pelos seus familiares. Paulo fala, irmãos, que aquele que não ora pelos seus, aquele que não busca pelos seus, estão negando a fé e estão sendo pior do que o infiel. Então veja que há uma cobrança, né, da parte da fé, da parte de Deus, para conosco, que temos que representar na nossa casa, a nossa fé, ela precisa ser, irmãos, colocada em prática. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que, né, estar presente dentro de casa, porque, irmãos, não falo propriamente só fisicamente, porque tem gente que fisicamente está dentro de casa, mas se encontra ausente da família, né? Então não é o fato de estar presente fisicamente somente. Tem que então levar a família, né, a Deus, levar a família diante da fé, fazendo com que a sua prática da fé seja exercitada dentro da sua casa. É uma observação que a gente não pode descartar, irmãos. A ausência de Davi fez com que a sua família então sofresse danos, né, danos grandes, porque ele não estava presente. Quando eu e você não estamos presentes na fé dentro da nossa casa, a nossa família também corre esse grande risco. Amém, igreja? Então não despreze, não descarte essa orientação, eu creio que do Espírito Santo para todos nós no dia de hoje. Mas vamos para o versículo 4. Olha só, o versículo 4 fala
que eles estavam ali lamentando, eles estavam ali abatidos, tristes, estavam, né, irmãos, numa situação muito para baixo mesmo, ao ponto de, na lamentação, né, ficar lamentando, mas não deveria ter feito isso, não deveria ter saído, não deveria, irmãos, como diz o ditado, depois que o leite derramou, não adianta chorar, já foi, né? Mas aqui o Davi está chorando em alta voz, ele está chorando muito, que a Bíblia está falando, irmãos, que ele não tem mais força para chorar. Olha só, igreja, isso me faz aqui atentar para algo que a gente vê que quem está chorando aqui é Davi. Sabe o que o Senhor nos mostra aqui, irmãos? Quem foi Davi? Quem era Davi? Homem de guerra, valente, corajoso, a pessoa, né, da fé, e está agora num momento delicado, chorando. Então veja, vai ter momentos na vida que nós vamos ter, irmãos, momentos frágeis. A fragilidade humana vem para todos. Não é porque eu sou homem que eu não vou chorar, não é porque você é mulher que você não vai chorar, não é verdade? Tem gente que se faz de durão, de durona, né, irmãos, e acaba até mesmo prejudicando a si mesmo. Eu estava dizendo de manhã, irmãos, que diante da fragilidade humana, todos, né, principalmente os cristãos, têm que reconhecer que enfrentar fraquezas, né, enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, cansa. E quando a gente cansa, a gente chega a um ponto de ficar desgastado, a gente chega ao ponto de ficar sem força. É onde eu quero chegar. Muitas vezes estamos aí sem força para continuar, sem força para lutar pelo casamento, sem força para lutar, né, pela vida dos filhos, sem força para dar continuidade nesse emprego, porque, irmãos, a pessoa cansou. Eu falava de manhã aqui, quantas pessoas que por cansarem na vida, elas querem, irmãos, dar um fim, elas querem dar um basta. Quantas pessoas já pensaram ou já disseram, cansei do meu casamento, vou separar, cansei dessa igreja, vou para outra, cansei do trabalho onde eu estou ali trabalhando, vou procurar. Irmãos, não é porque você cansa que você tem que então chegar a um entendimento, é o lugar, não é o lugar. A luta, a batalha, as dificuldades estão diante de nós. Os momentos de guerra, as batalhas, as pelejas estão diante de nós. E a gente tem que entender, irmãos, que quando a gente cansar, a gente não pode apoiar na força do nosso braço. Estava dizendo de manhã também, quantas pessoas que se frustram porque ela achava ser tão forte. Olha, eu achei que sozinho conseguiria, eu achei que sozinho iria dar conta, eu achei que sozinho iria resolver isso. Aí, irmãos, a pessoa não resolve, ela não consegue solucionar os problemas, e aí ela acaba se frustrando, aí piora tudo. O que o Senhor está nos ensinando, irmãos? No meio da fragilidade humana, nós temos que reconhecer e apresentar a Deus os nossos desafios, as nossas lutas, levar diante dele e buscar, irmãos, né, no Senhor a força que nós precisamos para poder continuar. Sabe por quê? Olha só, eu não sei se você já ouviu algumas frases, ditados popular, que diz assim, tá cansado? Vai pescar, é isso mesmo, né? E aí eu passei a meditar hoje pela manhã, irmãos, que quantas pessoas que ficam procurando meios para descansar, meios para então renovar a sua força. Outra frase que muita gente usa, a pessoa está desgastada, ela está ali, né, no limite, aí ela fala assim, eu preciso viajar, como se a viagem fosse um meio para ela renovar a sua força. Como para pescar, viajar, e claro que podemos fazer tudo isso, irmãos, não é errado não, mas no coração eu tenho que ter a certeza que eu não preciso de meios para a renovação da minha força, porque a nossa força não está, irmãos, diante de uma circunstância, a nossa força não está, irmãos, diante de uma pescaria, diante de uma viagem, diante de um lazer. Não, eu vou por um lazer e aí eu vou voltar renovado. Não sei você, mas quando eu saio para descansar, eu volto mais cansado, né, irmãos? Você fala assim, eu vou viajar, eu vou fazer isso. Parece que, irmão, fisicamente, você fala assim, nossa, estou mais cansado ainda. Então, igreja, não é meios que a gente vai usar para renovar a nossa força. Nós temos que entender, irmãos, que a nossa força está no Senhor Deus. É em Deus que nós vamos encontrar a força necessária para continuar. É em Deus que nós vamos encontrar a força para lutar pelo casamento, lutar, irmãos, pela família. É em Deus. Essa declaração, por isso que eu pedi para ler com você já na NVT, porque o versículo 6, nessa tradução, veja, igreja, Davi encontrou força no Senhor seu Deus. Vamos ler novamente a parte final, leia comigo aí, ó. Olha a parte final. Mas Davi encontrou força no Senhor seu Deus. Veja, igreja, que a força não caiu de paraquedas, não caiu do alto no colo de Davi.
O Davi, ele encontrou, quando eu li isso aqui de manhã, eu entendi, irmãos, aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7,7. Vou pedir para colocar aqui. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate a porta se abre. Então Davi, ele encontrou. Se ele encontrou, é porque ele estava procurando em Deus a força que ele precisava para superar aquele momento de fraqueza. Aí tem gente que está, irmãos, fraco. Aí ela não se envolve com Deus, ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não se consagra, mas eu já estou fraco. Irmãos, nós temos que usar os meios da fé para estar se fortalecendo em Deus. Não, mas tantas pessoas estão correndo para buscar meios humanos, os meios, né, as habilidades, os recursos humanos para se fortalecer. E aí, irmãos, essa força logo acaba. Dá uma semana, dá talvez 3 dias no máximo, já está exausta de novo, já está no limite novamente. Por quê? É uma força que foi procurada, né, de forma humana, física. O Davi, ele entendeu, irmãos, é no Senhor que eu vou encontrar a força que eu preciso para vencer. É no Senhor que eu vou ir atrás dessa força para então superar, dar a volta por cima. Amém, igreja? Mateus 7,7. Coloca lá, por favor. Diz aí: pedi e dar-se-vos-á. Então quem pede, olha só, quem pede recebe. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aí o 8, né? Coloca o 8 aí, por favor. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então o texto lá está falando que Davi encontrou no Senhor a força. Ele foi em Deus. Ele foi, irmãos, na presença do Senhor para ser renovado. Eu quero, irmãos, na direção do Espírito Santo aqui, deixar um desafio para você hoje, mas esse desafio tem que ser para todos os dias. Amém, igreja? Diga comigo assim: o desafio de hoje é renovar a minha força no Senhor. Amém? E amanhã, novamente. Terça-feira, de novo. Quarta, quinta, semana que vem, mês que vem. Irmãos, é desafio diário. Todos os dias eu vou aos pés do Senhor, orando, louvando, lendo uma palavra. Irmãos, e ali naquele momento, eu não sei se eu falei de manhã também isso. Você já teve um momento que você estava tão para baixo, começou a orar e de repente, opa, tão forte. Você estava tão para baixo, irmãos, que você começou a ler a Bíblia, aqueles versículos começaram a te encorajar, começaram a te fortalecer, e quando você menos, atentou para a sua vida, opa, eu já estou forte, graças a Deus. O que aconteceu, irmãos? O Senhor veio e te renovou. O Senhor veio e te colocou para cima. O Senhor veio e te levantou para você então poder prosseguir. Amém, igreja? Então, olha, busque em Deus. Embora muitas pessoas falem, mas isso aí eu já sei. E na prática? Será que na prática, irmãos, a gente está fazendo isso mesmo? Estamos indo aos pés do Senhor dizendo: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, eu preciso de força, eu preciso da ajuda, eu preciso do auxílio do Senhor para dar continuidade naquilo que o Senhor colocou diante de mim. Há uma declaração de Paulo em Filipenses 4, a partir do 11 até o 13, eu vou fazer a leitura com você. Filipenses 4, do 11 ao 13. Por que eu peguei aqui o 11, irmãos? Porque quando eu passo por esse versículo 13, o 11 é destacado mesmo, ao ponto do Paulo declarar que ele teve que aprender. Diga comigo: ninguém nasce sabendo. Então aprenda com Deus, aprenda com o Espírito Santo, aprenda, irmãos, lendo, buscando, estudando. Em todos os meios nós podemos usar aí que nós temos para aprender. Aprender, Senhor, eu quero aprender. E Paulo está dizendo: não digo isso por necessidade, porque já aprendi. Paulo teve que aprender. E ele teve que aprender o que, igreja? A contentar com o que tem. Tem gente que não está satisfeito com nada na vida. Você já parou para refletir, irmãos, que tem gente pior do que você se encontra? Pastor, está difícil, o casamento não está bem, tem gente que está pior, a vida financeira não está bem, tem gente que está pior. Irmãos, às vezes a gente tem um arroz, uma carne, um feijão, tem gente que nem isso tem. Então Paulo está dizendo: eu me alegro, eu sou feliz com o que tenho. Se você ainda não sabe, irmão, ser feliz com o que tem, aprenda. Amém, igreja? Diga graças a Deus, diga eu preciso aprender, diga contentar, a ser feliz com o que tenho. Amém? É pouco, mas seja fiel a esse pouco, porque o pouco com Deus torna-se muito para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, continua aí, 12. O Paulo está abrindo o coração, né? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, a ter, olha aí, abundância como a padecer necessidade. Agora, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o Paulo está dizendo aqui, irmãos? Tudo eu posso
quando Deus me fortalece. Posso estar na luta, mas se eu tenho a força que vem de Deus, eu posso lutar para vencer. Eu posso estar na guerra, na batalha, mas eu posso enfrentar, porque de Deus vem a força que eu preciso para vencer. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Da onde Paulo está declarando que vem a força dele? De Deus, do céu, né? Do Senhor. E eu quero ler com vocês Josué 1:9. Josué 1:9 também, a Bíblia nos mostra, eu vou passar aqui alguns personagens bíblicos, e depois a gente volta lá em Davi, né? O personagem Davi. Veja aí, Josué 1:9. É muito fácil a gente às vezes ler isso aqui, irmãos, e entender, Deus está falando para Josué se esforçar, mas é importante a gente procurar entender, vamos dizer assim, não, o contexto da história. O que aconteceu? O que levou Josué a estar abatido para baixo, estar ali desanimado? Vamos ler primeiro, depois eu vou resumir aqui o contexto da história. Deus está falando com Josué, e hoje fala comigo e com você assim: não te mandei eu? O que, igreja? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos ver aqui o contexto, né? A história lá na origem. Por que Josué ficou abatido, para baixo, desanimado, triste? A morte de Moisés. Mas Moisés, irmão, não era qualquer um. Era um grande líder, referência até os dias de hoje, mentor. E agora o Josué recebe a missão de substituir, então ser, né, o Moisés da época, do momento. O Josué ficou, irmãos, eu falei isso de manhã, e eu acredito que Deus está tratando com pessoas que talvez esteja passando por isso. O Josué ficou, irmãos, baqueado. Eu vejo que ali uma atuação, né, de inferioridade. Tem muitas pessoas que se vê inferior de outras pessoas. Eu imagino o Josué, claro que é uma inspiração, tá, irmãos? Josué olhando para ele e dizendo: eu não vou conseguir. Moisés, o grande líder, Moisés, um homem de Deus, uma referência, Não, eu não vou longe não, nem vou tentar, eu vou abrir mão aqui mesmo, porque eu não quero passar vergonha. Irmãos, pare de olhar para as pessoas e acredite no potencial que Deus colocou na sua vida. Acredite, irmãos, no seu trabalho, acredite naquilo que você faz, porque a minha capacidade vem de quem? De Deus. Mas tem gente que está aí igual Josué. Não, eu não quero, não vou, estou lamentando, estou chorando, estou abatido. Irmãos, Deus está dizendo: não te mandei eu? Não é para fazer? Faça. Se esforça. Tenha bom ânimo, porque o seu Deus é contigo por onde quer que andares. Só para interagir, irmãos, não quer dizer que você está passando por isso, né? Mas diga para a pessoa que está perto aí, diga assim: não se sinta inferior de ninguém, né? Irmãos, de ninguém. É claro que com todo respeito, com toda a humildade no coração, irmãos, é acreditar que, irmãos, há um Deus poderoso que nós servimos, que nos faz ser grande, que nos faz, irmãos, triunfar, vencer na vida. Mas tem gente que tem aquele espírito, né, de diminuir, vamos dizer assim, achar inferior. Não, eu não posso, não dá, não consigo, não vou vencer, não vou para frente, meu sonho nunca vai se realizar, não vai dar certo. Para com isso, irmãos. O Senhor Deus diz: eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento, te fortaleço, Ele te guia, te ajuda, né? Então Josué, ele precisou ser encorajado a ser forte, a ser corajoso na sua jornada, na sua caminhada. Como Deus disse a Josué, Deus está dizendo para nós hoje: seja forte, seja corajoso. Amém? Outro texto, irmãos, que separei aqui para mostrar para a igreja, Juízes, capítulo de número 6. A força de Josué vinha de Deus, e Deus está dizendo: seja forte, a força que você precisa eu tenho, vai para a sua jornada. Juízes 6:14. Já vou pegar a parte aqui já para deixar bem claro. Essa passagem aqui fala, irmãos, que o Senhor olhou para Gideão. Claro que é na imagem do anjo, o anjo que naquela época representava lá o próprio Deus. Era Deus falando com o homem, no caso ali Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força. Vamos repetir em voz alta? Vai na tua força. E com essa força, o que é para fazer? Você vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te mandei eu? Veja aqui, irmãos, veio o anjo e despertou em Gideão a força de Deus sobre a vida dele. Vai na tua força. Eu vejo que então Gideão, ele encontrou força no Senhor para enfrentar o inimigo.
Irmãos, o Senhor dizendo para mim e para você também, vai na tua força, mas não é a força do braço não, a força que Deus colocou na sua vida, para você enfrentar qualquer tipo de luta, de batalha, vai na tua força. Juízes, agora é o 16, coloque aí para mim, Juízes 16, o verso 28, eu vou pegar já a parte final, mas o próximo personagem é Sansão. Sansão é um homem muito forte, um homem que, irmãos, sozinho, derrubava muralhas, vencia ali, vencendo, rompendo grilhões, tudo que prendia ele com a força que ele tinha, claro que não era dele, ele então saía de todas as batalhas como vencedor, E aí você sabe que muitas pessoas até ficam assim na dúvida, mas a força de Sansão estava no cabelo dele? E tem gente que estava no cabelo. Não, irmão, não estava no cabelo. A força de Sansão vinha de quem? Do Espírito de Deus. O dia que Sansão foi para a guerra, para a luta, sem o Espírito de Deus, porque logo ele percebeu, nossa, não tenho mais força. O Espírito de Deus já tinha se retirado de Sansão, e aí ele percebeu que já não tinha mais força nenhuma. Então a força de Sansão vinha da presença de Deus, vinha do Espírito de Deus, não era das suas habilidades, não era dos seus músculos, não era da condição física. A força que Sansão tinha vinha do Espírito de Deus. Sansão então agora fraco, ele reconhece que, irmãos, era de Deus que vinha a sua força. Está aí o verso 28, está escrito assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora. Só essa vez, ó Deus, para que me dê uma vez, me vingue aí dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então eu fiz questão de pegar esse verso 28 para mostrar para você que o próprio Sansão, ele reconhece que a força que ele tinha vinha de Deus. E agora ele fraco, ele está orando a Deus, está buscando em Deus: Senhor, fortalece-me. Senhor, eu preciso daquela força. Eu preciso voltar a vencer, a derrotar os inimigos. Porque, irmãos, quantas pessoas que ainda insistem, elas acham, elas pensam que a vitória que ela tem, ali é por causa da força do seu braço. Não é assim. Não é pelo esforço físico, não é pelas habilidades físicas, não é pelos músculos. A força que está em nós, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Nós temos que reconhecer isso em nosso coração. Salmo 18, voltando aí para o personagem Davi, o mesmo Davi que lá chorou até, irmãos, perder toda a sua força, ele não tinha mais lágrima para chorar. Este Davi, quando estava lá fraco, ele encontra no Senhor a força para poder então dar a volta por cima, sair daquela situação. Este mesmo Davi, aqui no Salmo 18, verso de número 1, vamos ler 1 e 2, está escrito assim: eu te amarei de todo o meu coração, ó Senhor, fortaleza minha, força minha. Agora o 2, o Senhor é o meu rochedo, rocha, meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O que eu quero mostrar agora para a igreja, irmãos, Davi, ele estava aqui reconhecendo, veja, pode ver a declaração aí do verso 2, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar de fortaleza. Ele está reconhecendo que a força que Davi tinha, irmãos, vinha de Deus, em todo o tempo vinha do Senhor. Ainda no capítulo 18, lá na frente, no verso 29, olha o que está escrito aí. Muda a versão aí, coloca a Viva, por favor. A Viva está nos mostrando Davi fazendo essa declaração, que com o teu auxílio, com o auxílio de Deus, com a ajuda do Senhor, o Senhor Deus ao seu lado, ele era capaz de fazer o que, a igreja? De derrotar um exército. Olha o que está escrito: com ele ao meu lado, eu sou capaz de derrotar um exército. Com o meu Deus, posso saltar os muros mais altos. Então Davi está reconhecendo que a ajuda, o auxílio que ele tinha, irmãos, vinha de Deus, com o Senhor Deus, com essa força, com esse auxílio, com o Senhor ao meu lado, eu sou capaz de saltar muralhas, vencer tropas, vencer o exército. Olha o verso 32, pula para o 32, está escrito assim, vamos ler em voz alta: ele me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Vamos ler em voz alta? Deus, me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Amém. Então aqui vamos pegar, irmãos, essa parte e entender que nós somos revestidos com a força de Deus.
Nós somos preparados, né, com a força de Deus. O Davi está dizendo assim, ó, com a força de Deus na minha vida, o Senhor me torna, né, a ser perfeito, a me aperfeiçoar, a melhorar. Eu fiz a oração no início, irmãos, né? A gente precisa todos os dias ser melhor. Hoje Deus nos dá a condição de ser melhor do que ontem. E amanhã nós temos a condição, com a força, o auxílio de Deus, de ser melhor do que hoje. Então, quando a gente recorre a Deus e entende que essa força que nós precisamos, irmãos, não é dos meios, uma pescaria, uma viagem, né, um passeio, não, irmãos, isso é momentâneo. A força que nós precisamos para o dia a dia vem de Deus. É do Senhor que nós somos então, né, revestido de força, e ali o nosso caminho passa a ser perfeito, passa a ser melhor, passa a ser alinhado como Deus quer. Amém, igreja? O caminho por onde devo andar, Deus prepara, Deus aperfeiçoa, Deus melhora, né? Deus faz com que a gente, irmãos, né, seja fortalecido, e o que tiver no nosso caminho, nós temos a força de Deus para então enfrentar o exército, o inimigo, as adversidades e vencer, para a glória de Deus. Salmo 73, verso 26. Salmo 73, verso 26. A parte inicial é importante também, não vamos descartar ela, embora a gente vai pegar a parte final. A minha carne, o meu corpo, o meu coração desfalece. Em outras palavras, irmãos, o corpo vai sentir o cansaço. O coração, né, vai ficar em alguns momentos aflitos, apertado. Mas agora, igreja, vamos ler em voz alta? Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pega isso, é para sempre. A força que você precisa, Deus tem para sempre, para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para todos os dias, é para sempre. Você vai ter no Senhor essa força. Amém, igreja? Vamos terminar onde começamos, lá, 1 Samuel 30, enfatizando aqui o verso 6 na versão NVT. A gente termina aqui, 1 Samuel 30, o verso 6. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam como, igreja? Como que os homens estavam? Amargurado. Os homens estavam ali, né, ali nervosos por terem perdido seus filhos, suas filhas. E a Bíblia diz que então estes mesmos homens começaram a falar de que, igreja? De apedrejá-lo. Vamos pegar isso aqui também para refletir, irmãos? Tem gente que está num momento difícil, momento mau, e mesmo assim tem sempre alguém para apedrejar. Já passou por isso? Você está abatido, está fraco, você está para baixo. E mesmo assim, irmãos, sempre tem alguém mais baixo ainda, para te colocar no chão, para te apedrejar. Eu estava dizendo, irmãos, Deus me faz lembrar dessa frase sempre quando eu falo de pedradas. E você vai lembrar, quem já ouviu, né? As pedradas que mais doem são as que saem de perto. Por quê, irmãos? A gente não espera quem está perto nos apedrejar. Então as pedradas que mais vai doer em você é da família, é de amigos próximos, é de pessoas, companheiros de trabalho, né, da escola, da igreja. Mas eu nunca esperava essa pessoa me apedrejar. Irmãos, bem-vindo ao Evangelho, né? O Evangelho que Jesus orienta que teremos perseguições, lutas. Lembra do caso de Estevão? Estevão foi apedrejado. Mesmo sendo apedrejado, Estevão não tirou os olhos, a gente entende, né? Os olhos de Deus, de Cristo. As pedradas doem, machucam, ferem. As pedradas, irmãos, vêm para colocar você para mais baixo ainda do que você se encontra. Mas é no Senhor que eu vou buscar a força. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, só para a gente, né, interagir, diga assim: as pedradas que mais doem são as que saem de perto. Então assim, não se espante quando alguém de perto te apedrejar. Ou aqui em Sorriso não tem isso? Ninguém de perto te apedreja. Ninguém de perto fala mal de você. Não? Ninguém de perto, irmãos, vai te julgar. Ninguém de perto te critica. Ninguém de perto aponta o dedo. Ninguém faz isso, né? Infelizmente é o que mais tem. Dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, na rua, tem. E quando isso estiver acontecendo, não vou me importar, porque a minha força vem de Deus, né? É do Senhor que eu me coloco ali aos pés dele para buscar nele a força que eu preciso. Então, se você está sendo apedrejado, irmãos, busque em Deus essa força para superar essas pedradas. Né? Use essas pedras para você edificar lugares altos, né? Para a glória de Deus. Amém? É do Senhor que vem a nossa força, irmãos. Embora existam aí meios, né? Como eu disse, não é errado ir pescar, não é errado ir viajar, não é errado você ir, né, descansar com a família em algum lugar.
Pode fazer, mas coloque no coração: a força que eu preciso vem de Deus. É no Senhor que eu vou encontrar força para continuar. Amém? No versículo 6, para terminar aqui, igreja. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Em Deus. É no Senhor, irmãos, que nós temos que aprender a buscar força para a nossa vida. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem para alguém que talvez encontre-se fraco, desanimado, abatido, triste. Com certeza o Espírito Santo vai fortalecer esta pessoa juntamente com o poder de Deus.